Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, meus amigos ouvintes, sejam bem-vindos ao Plantcast, o primeiro podcast de nutrição e fisiologia do Brasil. Neste episódio, vamos matar a curiosidade sobre aquelas fotos que todo cafeicultor recebe de umas plantas de café de Rondônia que deixa todo mundo de queixo caído. Eu sou Estevam Penha, gerente de desenvolvimento de mercado do Mato Grosso e Rondônia. Junto comigo está presente a Andressa Chagas, né? Andressa é engenheira agrônoma e mestre em produção vegetal. Ela é uma guria catarinense que está conquistando o Vale do Guaporé, no Mato Grosso e todo o estado de Rondônia. Seja muito bem-vinda, Andressa. Olá, Estevam, professor Jairo e pessoal que está nos ouvindo. É uma satisfação fazer parte do podcast de hoje e trazer aos nossos ouvintes algumas curiosidades e informações a respeito dos cafés de Rondônia que eu tenho o prazer de estar acompanhando aí na prática. Coisa boa, obrigado aí, Andressa. E o nosso convidado de hoje, como a Andressa disse, é engenheiro agrônomo, doutor em agricultura tropical, professor associado da Universidade Federal de Rondônia, lá do campus de Rolim de Moura. Ele é professor também do programa de pós-graduação em ecossistema amazônico, né, a nível de mestrado, lá do campus de Rolim de Moura. Também é produtor de café, trabalha também com produção de mudas. Seja muito bem-vindo, professor Jairo. Obrigado, Estevam. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da nossa experiência com vocês. Os nossos produtores dependem muito desse tipo de informação, né? Eu acho que é interessante destacar que muitos deles, né, têm lá na sua propriedade, entendeu? Um rádiozinho, um aparelho de televisão onde pode estar ouvindo, né? Então, assim, a maioria das informações que chegam lá é justamente por esse meio, né, de comunicação. Acho que é fantástica a ideia de vocês, parabenizar aí pela iniciativa, tá? Professor, o prazer é nosso aqui de poder estar nesse momento contigo. Obrigado por ter aceitado nosso convite. E com certeza vai sair muita coisa boa aqui desse bate-papo. Só para a gente conhecer melhor, eu queria saber por que o professor Jairo hoje é um engenheiro agrônomo, não virou um dentista, não é um médico que estava trabalhando no mundão, e se tornou um engenheiro agrônomo trabalhando em Rondônia, além de lecionar, também contribuindo com a cafeicultura aí do estado. Conta um pouquinho para a gente de onde você é, por que é um engenheiro agrônomo, como é que foi um pouco da tua história até aqui. Então, Estevam, assim, eu vou tentar resumir, né, um pouco da história, né? Eu sou praticamente rondoniense, né? Eu me sinto rondoniense por quê? Eu nasci no estado do Paraná, né, na cidade de Umuarama, só que eu vim para Rondônia muito jovem, né? Praticamente um recém-nascido com 6 meses de idade, isso no ano de 1985, tá? A minha família, né, meus pais vieram para Cacoal, no município de Cacoal, está localizado na porção central do estado de Rondônia, torna aí de mais ou menos uns 500 quilômetros da capital Porto Velho, certo? E aí, desde 85 até o ano de 2001, tá? Residi em Cacoal, né, no município, fiz lá o ensino fundamental, o ensino médio, entendeu? E aí chegou, né, naquela fase onde todo jovem, né, quer ser uma profissão, quer ter uma profissão, né? O pai sempre falava, né? Se você quiser, até é interessante que isso for comentar, se você quiser ser alguém na vida, você precisa estudar, não é isso? Porque eu sou de família muito humilde, né? E pobre, só tem alguma coisa na vida, né? Ou vai estudar ou vai fazer coisa errada, não é isso? Então, meus pais sempre ensinaram que coisa errada e tem uma vida muito curta, não é isso? E aí, o que era, naquela época, assim, as informações eram muito poucas, né? A gente não tinha essa explosão da internet, das redes sociais, né? De mídias sociais de forma geral. Então, sabia que tinha um curso de agronomia novo, em Rolim de Moura, que trabalhava com agricultura. Aí, naquela época, eu já via aquele despertar, né? Rondônia é um estado muito novo, entendeu? Que tem um grande potencial. Então, eu vou nesse curso aí vim para o campus de Rolim de Moura, um curso integral, olha que interessante. Aí estudei a faculdade, aí beleza, vamos formar. E aí? Vamos formar. E aí foi um dia eu falei assim, eu sempre tive comigo assim, o Estevam, é melhor você escolher do que ser escolhido, certo? Então eu falei assim, Tá queria certo. trabalhar, estava difícil, mas eu vou então tentar um mestrado, e aí eu escolho depois, né? Aí fiz a prova, consegui passar, né? Lembra aqui do meu orientador, se estiver ouvindo aí, Paulo Vatti, ele é pesquisador hoje, era da Embrapa Acre, está na Embrapa Rondônia hoje,
trabalhando com Legal. café, começou com café, agora está com cacau. Aí de 2007 a 2009 eu fiz o mestrado. Até uma dúvida. E aí você engatou teu mestrado ali já no Grupo REC, fazendo um trabalho com eles, depois você acabou adentrando ainda no doutorado, né? Então o que aconteceu? Aí concluí o mestrado, certo? E aí o que acontece? Aí antes de terminar o mestrado, aí surgiu o concurso para Rondônia, no IDARON. Nosso IDARON é o nosso órgão de defesa fitossanitária do estado de Rondônia, tá? Uhum. Fiz o concurso e passei, né? Fui trabalhar no interior também, no município de Nova Brasilândia do Oeste. E lá começa a minha história com o café, né? Lá eu conheci um produtor de café, que o nome dele é seu Geraldo Jacomim, né? Assim, é com grande orgulho que eu falo o nome dele, por quê? Rondônia deve muito para esse senhor e para essa família. Por que que Rondônia deve muito? Não só a ele, tem outros produtores também, outros viveristas, entendeu? Faço questão de lembrar aqui, por exemplo, o Deco, entendeu? Lá de Alta Floresta. Porque o seu Ademar Schmidt, né? Me perdoem se faltar alguns dos nomes, tá, Estevam? Porque a minha memória é muito falha. Mas por que que eu trouxe esses nomes? Porque esses nomes aí, Estevam, eles foram os produtores, os cafeicultores, tá? Que selecionaram as primeiras plantas de café tonais, certo? Que legal. Isso, por que que eu estou falando disso? Porque não sei se você lembra ou não, tá? Mas no ano de 2000, entre 99 e 2000, 2001, o café passou por uma crise enorme, entendeu? Enorme, enorme mesmo. Onde você colhia uma saca de café, não pagava uma diária, né? O produtor Puxa sabe o que eu vida. estou falando, só para você ter ideia. Então, assim, a redução do parque cafeirondoniense foi enorme. E por que que eu digo esses produtores? Porque esses produtores eles foram perseverantes, né? Eram capixaba. Olha que eu sou paranaense, não admiro demais o capixaba, né? Justamente por essa característica dele, do quê? De se manter na atividade. E são produtores onde todo mundo tá falando que café era ruim, chamava esses produtores de loucos, desculpe o termo, mas chamava esses produtores de louco, porque como você está investindo numa atividade que não vale nada? Mas eles foram lá, Entendi. bravamente, tal e tal e tal, e começaram a selecionar esses materiais. Então, hoje, o Rondônia está esse nível hoje, né, de materiais genéticos, entendeu? De genótipos, né, de qualidade de café, por conta desses produtores que iniciou esse trabalho, na seleção desses primeiros materiais. Tá? Então, foi dali, ó, 2010, tá? Que começou essa paixão. Já tinha um pouco de paixão na agronomia, lá na graduação, mas foi daí que começou. E aí começou por quê? Porque na minha função do IDARON, órgão de defesa sanitária, eu tinha que fiscalizar esse produtor, porque ele era um produtor de muda de café, e o IDARON, uma das funções do IDARON é o quê? É garantir que essa muda de café ela vai chegar para o produtor com qualidade. Então, a função do órgão fiscalizador é essa, para verificar se o produtor de muda está produzindo com qualidade, principalmente pensando na questão fitossanitária. Então, eu vendo aquele Perfeito. trabalho, aquela família, aí que surgiu essa ideia de contribuir para o Estado. Que bacana. Hoje já eu falo que quem mexe com café, uma hora ou outra se apaixona pela cultura, né? Não tem É, como escapar. A minha família é produtora de café também no estado de São Paulo, né? E certo. alguns amigos que trabalharam comigo ali no estado de São Paulo, antes de eu vir para o Mato Grosso, que tinha pouco contato com café, quando eu vi contar as histórias do sítio, mostrar a foto da lavoura, todo mundo se apaixona, não tem como. Essa cultura é contagiante. Não, ela era assim, fantástica. E aí, Estevam, foi aí que surgiu dois concursos: concurso da UNIR, onde eu estou hoje, e concurso do Instituto Federal de Rondônia. E onde eu quero chegar com essa história? Talvez esse fato de não querer esperar o Instituto Federal fez eu ingressasse na UNIR. E logo depois eu fui chamar o Instituto Federal. Tá? Só que daí o que acontece? Aí, como eu estava na universidade, eu sempre quis ser, assim, teoricamente, eu sempre admirei muito a profissão de professor da Universidade Federal, aí fez eu ficar na Universidade Federal de Rondônia, tá? E aí, como eu já tinha esse apelo com café, eu falei, cara, como é que eu vou contribuir para Rondônia? Aí, beleza, então eu já tinha definido que eu queria trabalhar na agricultura familiar, mas o quê? Aí, café estava bombando já naquela época, 2010, né? Onde começou a surgir os clones, e aí foi que eu fui, digamos assim, contagiado, né, por essa ideia, e aí eu continuo até hoje aí nessa área aí. Que bacana, professor. Muito bonita a sua história, esse amor que você tem pela cultura. Eu também já fui picada pelo bichinho do café, né? Então, professor, eu gostaria que o senhor resumisse um pouquinho dessa história dos cafés de Rondônia, como que foi o processo, como que surgiram esses primeiros clones. Certo. Então, É assim, uma eu já cafeicultura comecei... nova, né, Jairo? Isso, isso. Parece que é da década de 60, né, que começou os primeiros cultivos de café em Rondônia, né?
Tá, então assim, eu vou começar do início, né, a história, eu acho que é bem importante, eu vou tentar resumir, assim, as fases mais iniciais, depois a gente ganha um pouquinho mais de tempo nessa fase mais final. Então, assim, ó, na década de 70, o que aconteceu? Rondônia, né, foi contagiado, né, por uma quantidade de pessoas vindo da região sul e sudeste enorme, por conta do processo de colonização, é isso? Então, vieram bastante gente para cá, né? Ou seja, nós precisamos colonizar o estado de Rondônia, senão a gente vai perder território, principalmente para a Bolívia, é isso aqui do lado. Então, teve aquela leva muito grande de colonos para cá, entendeu? E nisso vieram o quê? Principalmente paranaenses, né? Capixabas, paulistas e mineiros, né? Tem outros, tem também, mas principalmente foram esses. O que era comum, tá? O mineiro estava lá em Minas, né? Era agricultor. Ele botou uma sementezinha de café no bolso e veio para Rondônia. Ele só sabia fazer isso, ele só sabia cultivar café. Entendeu? Que o capixaba veio um pouquinho depois, mas o capixaba veio também nessa época. Botava a semente no bolso e veio para Rondônia. Então chegou em Rondônia, aquela época café, que eu falo da espécie canefa, né? Só para contextualizar. Então nós temos dois tipos de cafés comerciais hoje no mundo. Que é o coffee arábica, que é o café arábica que a gente bebe tradicionalmente há séculos, e o coffee canefa, que é aquele café mais robusto, né? Que tem um dobro teor de cafeína, né? Que sempre foi desprezado pela indústria. Sempre foi o quê? Só foi para produto farmacêutico ou até fazer pneu de carro, mas jamais se bebia um café canefa, que é o nosso famoso conilon, o robusto que a gente fala, tá? Perfeito. Então, o que era a cereja do bolo, né? O que era, né? Desculpa fazer analogia com carne, mas o que era o filé mignon? O que era a picanha? Era o café arábica. O que era o café conilon robusto, que é o café canefa? Era a costela, né? Era a ponta de peito, né? Ou seja, não era algo novo. Então, esse pessoal veio para Rondônia, trouxe a sementinha de café e começou o quê? Plantar arábica. Vamos plantar arábica em Rondônia. A gente vive disso. Beleza, começou plantando arábica, só que o que acontece? O arábica tem um problema muito sério, tá? Que o que limitou a produção de café em Rondônia arábica. Nós temos a questão de temperatura, tá? Ou seja, é uma planta que vai muito bem quando você tem média temperatura de 25 graus, de 20 a 25, entendeu? Rondônia, há uma semana atrás, 10 dias atrás, deu 39 graus, entendeu? Não tem jeito, né? E outro problema sério também do arábica é a altitude. Os cafés mais produtivos de arábica e com maior qualidade está acima de 1.500 metros. Né? Algumas literaturas falam acima de 600 metros, cultiva café arábica também. Mas a gente sabe que quanto mais alto, maior qualidade tem ele. Por que o povo lá do concurso de qualidade do arábica só ganha? Os locais são mais altos, por conta disso. Então, nós temos esses dois fatores que limitou a produção de arábica em Rondônia. Temperatura alta e altitude. Beleza. E outro problema sério que a gente conversa com os produtores que eles falam na época, eu gosto muito de ouvir relato do produtor, né? Principalmente quanto mais velho, mais eu gosto de conversar, que a gente conhece a história. O que eles falavam A gente para mim? aprende muito. Isso, que o café arábica, quando você colhia ele em Rondônia, você colhia ele em janeiro e fevereiro, certo? E janeiro e fevereiro em Rondônia é chuva, tá, meu amigo? É chuva, é chuva, é chuva, e o pessoal ia colher café tudo no chão. Então, isso foi inviabilizando, broca atacava, doença e tal. Chegou um ponto Qualidade onde zero, né? Difícil fazer qualidade assim. Esquece. Não deu. Aí, o que aconteceu? Aí, a gente, é óbvio também que a gente tem que lembrar muito, inclusive não está presente entre nós, né, que é o pesquisador da Embrapa chamado de Wilson Veneziano, tá? Eu acho que é muito importante falar disso. Isso eu só estou falando que eu li na história, tá? Não presenciei isso. Não sou tão velho assim não, beleza? Mas o que eu fiquei sabendo? Que o Wilson Veneziano, em função desses problemas do arábica, o que ele fez? Ele só tinha o nível de mestrado nessa época, entre 70 e 80. O que ele falou? Ele precisava fazer o doutorado dele. E era pesquisador da Embrapa Rondônia, tá? Ele foi fazer o doutorado dele no IAC. Isso assim, aí se eu tiver algum errinho aí, depois o pessoal me corrige depois. Mas a história que eu sei é essa. Ele foi lá para o IAC e também associado à Universidade de São Paulo, Augusto, tá? Foi fazer pesquisa com café em Rondônia. Então, o que ele foi lá? O IAC cedeu para eles, tá? Sementes da espécie Coffea canefa, tá? Porém, de 4 variedades, tá? Nós estamos falando do café conilon, café robusto, Coffea canefa, mais 4 variedades. O que é variedade? É uma variação da espécie do canefa.
certo? É uma Perfeito. variação da espécie, tá? Então, o que ele fez? Quais eram essas variedades? Era a variedade Guarani, a variedade Apuatã, a variedade Conilon e a variedade Robusta. Ou seja, dentro do café Conilon, né, o coffee canela, você tem essas 4 variedades. Colocou a semente numa sacola e veio para Rondônia, em parceria com a Emater, por conta desse plano do Arábica, e começou a distribuir semente de café para o estado todo. Começou a plantar café em Rondônia, já a espécie canéfora, tá? E essas 4 variedades aí para o estado todo. Só que o que aconteceu? Era o café que a gente fala o sistema antigo, era café de semente, você não tinha controle entre plantas, né? Uma planta crescia mais, outra planta crescia menos, não tinha controle de haste no café, né? Porque o café, a característica do café canéfora é que ele é multicaule, né? O arábica só é um caulezinho só, né? Ele é multicaule, então você não tinha controle disso daí. Ninguém tinha na época, doença, praga, era aquela coisa extraordinária. Produtividade média de Conab de 14, 15 sacos por hectare nessa época. Não mais que isso, entendeu? Mas mesmo essas 14, 15 sacos por hectare, era mais viável que o arábica, porque nós não tínhamos condição para isso, climática e de altitude e temperatura. Então começou o café bombando, inclusive assim, aí eu puxo um pouquinho a cereja para o nosso lado, por quê? A grande maioria dos rondonienses hoje, tá? Isso é importante, eu gosto de mexer um pouquinho com eles, pecuarista, produtor de grão, tem alguma coisa por conta do café, tá? Foi o café que fez eles comprar propriedade, tá? Foi o café que fez isso. Todos os grandes produtores hoje de pecuária, de grão, começou a história com café, a grande maioria deles, café de semente. Beleza. Aí o que aconteceu? Aí começou a entrar os curiosos, né? Aí teve uma migração muito grande, né? Nessa época de capixaba para Rondônia. A capixaba é um povo trabalhador demais, já falei isso, admiro demais os capixaba, apesar de ser paranaense, tá? Então o que aconteceu? Essa ideia da clonagem do café, tá? Começou no Espírito Santo, né? Ou seja, por quê? O Incapera, hoje no Espírito Santo, ela é como se fosse a Emater de Rondônia, só que ela faz pesquisa, tá? Era em capa antes, depois começou a ser em Caper, virou pesquisa e extensão junto. Então ela começou a fazer isso. Enquanto que a gente começou a clonar café nos anos de 2010, eles começaram em 2000. Como o pessoal capixaba ia viajar direto para o Espírito Santo, falou que, opa, tá aí a solução. Só para deixar, o que é a clonagem? Tá? É porque assim, só para abrir um parênteses que eu acho que é importante. Quando a gente fala do café arábica, tá? É uma planta autógama, né? Ou seja, ela se autopoliniza. É igual a soja. Se eu pegar uma semente e plantar, eu vou ter uma planta muito parecida com os meus ascendentes, né? A planta matriz. É uma planta autógama, diferente do café canéfero, o Conilon robusto, que é uma planta alógama, tá? Ou seja, de fecundação cruzada. Resumindo isso para o nosso produtor conhecer, eu conheço a mãe, mas não conheço o pai. Entendeu? Perfeito. Por quê? No campo é aquela polinização cruzada. Então, o que acontecia? O produtor avalia café se é bom ou se é ruim pela quantidade de litro que ele dá por pé, a litro. Se o café deu uma lata de café de 20 litros, é um café top. É assim que ele avalia, tá? Então, o que aconteceu? Ele chegou lá naquela matriz dele e viu aquele café dando 15 litros. Vamos ser um pouquinho menos agora, né? Ele olhou todo ano aquela planta de café dava 15 litros. E as outras dando 5, 6, 4 litros. Certo? E o que ele falou? Ele também é curioso. Ele falou assim, cara, se essa planta dá 15 litros, se eu pegar a semente dela e plantar, eu vou ter uma lavoura tudo com 15 litros. A teoria é fantástica. Perfeita. Só que não orientaram ele que o café canéfora era uma planta alógama. Entendeu? Estava acostumado com o jeitão do arábica, né? Isso, entendeu? E aí eu me coloco, né, culpa nesse processo, tanto a Universidade Federal, não vou nem falar do Instituto, porque nem na época existia, mas a Universidade Federal já existia, a própria Embrapa, porque nós somos muito omissos, né? Nós fizemos o produtor sofrer demais para aprender, entendeu? Sobre isso, tá? Beleza, aí ele plantou, viu que não dava certo, por quê? Aquela planta que dava 15 litros, ele pegou semente só dela. Só que ele produziu, a lavoura que ele produziu depois, com aquela segunda de semente, uma dava 15, outra dava 5, outra dava 10, uma dava mais praga, outra mais doença.
Aí ele ficou doido. O que eu faço, gente? Eu peguei a mesma planta. Mas aí depois, lá no Espírito Santo, as viagens dos produtores iam para lá e voltavam, eles descobriram o quê? Que o café era uma planta nova. Fecundação cruzada, inclusive alta e incompatível. Só que o alta e incompatível eles descobriu depois, sofrendo também, tá? Certo? Aí eu vou explicar já por quê. Só para resumir. Então, aí começou a febre do clonal. Aí foram para o Espírito Santo, vieram para Rondônia e falou assim, opa, se eu pegar um pedacinho lá da estaca do café e fazer ela enraizar, eu tenho uma cópia idêntica da mãe. Então, se aquela mãe que me dava 15 litros, se eu pegar um pedacinho dela, como se fosse pegar um dedinho meu e cortar, isso aí é outro professor Jairo. Só que o ser humano não evoluiu tanto igual a planta, né? A gente só faz com célula-tronco. Olha como que a planta... Eu sou professor de fisiologia, então também, assim, eu admiro muito a produção vegetal. Eu acho que as plantas são muito mais evoluídas que o homem. Não é isso? Coloca um ser humano lá e vai fazer fotossíntese, para ver se ele faz. Que é produzir o próprio alimento. Não tem jeito, né? Beleza. Aí ele foi lá e pegou, mostrou os parentes dele do Espírito Santo, mostrou o que para ele? Se ele pegasse um pedacinho de estaca e enraizasse, ficava idêntico à planta-mãe. Então ele já resolveu um problema. Aquele problema que ele tinha de pegar a semente e plantar e ter uma grande desuniformidade de plantas na lavoura, resolveu, porque ele começou a usar a técnica da clonagem que a gente fala. E aí, Estevam, eu acho que vale a pena a gente destacar porque o clone, para o nosso produtor entender, o clone não é uma cultivar melhorada, certo? O que é o clone? O clone é a cópia da matriz da planta-mãe. Daí, Estevam, se eu for lá e pegar um pedacinho de galhozinho lá de uma planta ruim, não tem como ter uma planta boa. Não é isso? Então, não é uma técnica de melhoramento genético. É uma técnica de propagação vegetativa de forma assexuada. Não depende de fecundação cruzada. Tá, produtor? Se eu pegar uma planta ruim e clonar, vai sair uma planta ruim. É importante. Por que eu digo isso, Estevam? Porque é um assunto tão simples, mas que às vezes o produtor precisa se lembrar disso. Tá? Por que eu digo? Porque o Rondônia hoje tem quase mais de 100 clones e o produtor não está usando critério nenhum de seleção. Porque acha que só a clonagem vai melhorar a produtividade. Não vai. Genética não se muda. Para você melhorar, você tem que cruzar, melhorar a genética da planta. Mas, enfim, aí o produtor precisou sofrer novamente para aprender outra situação. Então, ele já resolveu o problema da fecundação cruzada, certo? Com a clonagem. Perfeito. Aí, o que aconteceu? Aí o produtor, ele é audacioso, né? E ele sempre quer produzir mais. Aí, ele foi lá, trouxe, aí começa a entrar nessa história aquelas pessoas que eu citei, seu Geraldo Jacomim, Deco, entendeu? E outros produtores, isso é o Ademar Schmidt, outros produtores aí que estão envolvidos com o melhoramento genético do café em Rondônia, tá? E aí me desculpe se faltar algum nome, porque a idade está chegando e a gente vai esquecendo as coisas, beleza? Mas o que aconteceu? Né? O que esse produtor pensou? Aí ele foi audacioso. Ele teve certeza que aquela estaca dava uma planta idêntica à matriz. Ela dava 15 litros. Lembra dos 15 litros, que é o critério de seleção dele. Ou seja, a seleção é o melhoramento genético. É o método de seleção massal. Tá? Mas a técnica de propagação não é. Tá claro isso, né? Beleza. Perfeito. Aí o que o produtor fez? Como ele é audacioso, tinha lá vários clones. Eu vou citar alguns que o produtor vai entender. Tinha o clone P50, tinha o clone 08, o clone 03 e o clone 25. Beleza? Aí o que ele fez? Só que a gente sabe que existe uma diferença de produtividade entre esses clones, viu, Estevam? Isso é importante, tá? Por exemplo, o clone P50 é um clone que foi muito importante para o município de Alta Floresta e Alto Alegre, que é um município que está mais ou menos 40, 50 quilômetros de Rolim de Moura. Todos, pode observar, todos localizados na zona da Mata Rondoniense, que normalmente responde por 80% da produção de café do estado, isso é importante, e nós estamos longe da capital, 500 km, tá? Então, o que aconteceu? O P50, esse clone, que hoje já está em desuso, porque teve outros que superaram ele, tá? Então, lá em Alta Floresta e Alto Alegre, predominava o clone P50. Ali no município já de Nova Brasilândia, tá? Que está mais ou menos a 50 km de Rolim de Moura, o que predominava? Os clones 08, 25 e 03. De quem? Seu Geraldo Jacomim. Lembra que eu citei esse nome lá atrás? Eu fiscalizava no viveiro. Tá? Até mesmo porque eu sou suspeito de falar, porque eu tenho assim, uma paixão maior, né, pelo produtor, porque eu sabe o quanto eu gosto dele, porque eu comecei minha história com café lá. Tá? Legal. Eu assistia de longe a história do Deco, que é o Deco e o Zizil, tá? Lembrei de Zizil agora, que eles junto
selecionaram o clone P50. Eu participei só da história do P50 lá em Alta Floresta e Alto Alegre, tá? Então, o que aconteceu? Então, nós tínhamos esses 4 clones de café rolando top. P50, 08, 03, 25. Era o que todo mundo plantava, certo? Só que o que aconteceu? Entre esses clones, eles não produzem igual, entendeu? Desses aí, o clone que menos produzia era o P50, porque ele era um clone precoce. Tá? Era um clone precoce, então ele produzia menos, tinha uma copa menor. Claro que depende muito das condições de manejo, né? Ou seja, o que eu vou dizer para melhorar isso? Porque daí pode rolar um ciúme, tá? É importante entre os cafeicultores. Porque, assim, o potencial genético dos outros clones, 25, 08 e 03, tem um potencial genético maior que o P50, tá? Mas com as condições de manejo daquela época, esses 4 produziam igual. Ficou melhor agora, né? Para não rolar um ciúme, né? Sim, beleza? ficou legal. Aí o que acontecia? Eles descobriram o seguinte: tinha produtor que gostava mais do P50, tinha produtor que gostava mais de 08, entendeu? E aí o que ele falou? Aí o produtor olhou e falou assim: rapaz, e se eu tiver uma lavoura só do clone 25 ou só do P50? Vai ser top demais. Porque o que acontece? Eu já consegui meus 15 litros, mas o clone 25 ele produz 18. Estou dando uma situação hipotética, da teórica. Então, eu só vou plantar o clone 25, ou só vou plantar o clone P50. E aí, eu vou te falar uma história verídica, tá? Que aconteceu essa situação, mas com o clone P50, em Alta Floresta. O que o produtor fez? Plantou uma lavoura todinha de clone P50, certo? Que judiação. E lembra que eu falei? É uma planta de fecundação cruzada, mas ela é autoincompatível. Você entendeu? E a gente acabou perdendo alguns cafeicultores em Rondônia, né? Eu imagino que quando a gente olha os números, no início a gente tinha muito mais famílias envolvidas, né, no café, e hoje a gente vê até uma mudança, né, do cenário da cafeicultura de Rondônia, uma profissionalização maior da cafeicultura. Eu acho que muito porque a gente acabou perdendo alguns produtores por caminho, né, pelo caminho. Alguns por vocação, outros porque tiveram alguns tropeços, né, com seleção de material, plantio por semente, que aí às vezes não traz as plantas mais produtivas, né? E a gente acabou perdendo alguns produtores no caminho. Mas é interessante o seu comentário, já que você até explica que o mérito da cafeicultura de Rondônia, ela é do produtor, né? Que selecionou muito material, tem muito clone, né? Que os próprios produtores selecionaram. E aí isso mostrou para a cafeicultura de maneira nacional hoje, né? Muita gente olha para a cafeicultura de Rondônia de um jeito diferente, que está muito mais voltado hoje até para a qualidade do café, né? Tirou aquelas, vamos falar assim, os jargões que a gente via de campo, que era sinônimo de café ruim. Muito pelo contrário, a gente vê até alguns concursos de café de Rondônia com cafés chegando à pontuação dos 90 pontos, né? Com base na SCAR. E assim, já não é mais café de qualidade ruim. Isso está muito claro e a gente precisa deixar de maneira mais explícita aqui. Ele tem que desmistificar isso. Eu ganhei algumas amostras de café de Rondônia. Rapaz, que coisa boa. Né? Eu fiquei surpreendido, viu? Olha o pessoal do Arábica aí que segura as pontas, viu? Tem café bom, robusto amazônico chegando aí para brigar de igual para igual, viu? É bom. É muito, muito, muito bom mesmo, Estela. E assim, é interessante você falar sobre isso. Aí o que acontece, né? Assim, só para a gente tentar entender um pouco. Por que o mérito foi dos produtores? Porque assim, se nós observarmos estrategicamente, tá? A cafeicultura surgiu, tá? Onde estavam os viveiristas. Isso é importantíssimo destacar. E já puxando o saco de novo, puxando assim, né, desculpe a palavra aí, né, mas assim, dando toda a importância para os capixabas. Por quê? Porque começou o café onde tinha capixaba, entendeu? Não tem como a gente não associar a cafeicultura rondoniense à não presença dos capixabas, ou seja, colônias de capixabas, entendeu? Porque eles são bastante persistentes. E aí o que aconteceu? Eles começaram a produzir mudas, e aí o pessoal da região foi implantando aquela ideia, tá? Então é importante destacar isso. E só para mim fechar um pouquinho da história, que daí a gente já vai entrar de 2010 para frente, o que é interessante? Aí aquele café, aquele produtor plantou o clone P50 todo, um clone só com desastre total, e é importante destacar esse produtor, porque, o Estevão, pegar uma coisa simples, mas o que a gente tem que fazer?
Hoje a gente planta o quê? Implanta a recomendação, o sistema clone em linha, tá? Cada linha de café tem que ser um clone, por conta dessa questão da incompatibilidade. Se ele plantar Perfeito. uma lavoura com um clone só, ou o que a gente vê muito no campo, Estevam, de forma assim, não recomendada pela literatura, 3 linhas de café com clone só, os melhores, tá? Então também não pode acontecer, porque aquela linha do meio sempre vai ser problemática por conta da polinização. Acho que é importante destacar isso, tá? Mas assim, Interessante. ele apanhou mais uma vez o produtor, né? Ou seja, precisou aprender com o erro dele. Beleza, aí aprendeu isso, aí o que nós temos? Aí nós chegamos já em 2010, porque daí eu costumo dizer que Rondônia teve sempre nas palestras eu falo isso, tá, Estevam? No caso, 3 marcos do café. 3, vamos colocar. O primeiro foi o café arábica, a gente já citou. O segundo marco foi trocar o café arábica pelo café conilon, a gente já comentou, tá? Da época Só que o por café conilon de semente, né, no começo? semente. Isso. Aí o terceiro marco foi o quê? Foi permanecer no café conilon. Quando eu falo conilon, é café canefa, tá? Perfeito. Aí sair do café conilon de semente para o café conilon de estaca. Propagar de forma assexuada por clonagem. E quando nós estamos falando isso daí? Nós estamos falando de 2010. Que daí entra essas pessoas que eu citei aí, com grande importância da cadeia produtiva. Seja Geraldo Jacomim, Deco, Zizil, Ademar Schmidt e outras pessoas. 2010. Terceiro Perfeito, marco. bem recente. Certo? Beleza. Aí, se eu tenho um gráfico que eu gosto nas palestras, o que eu mostro nas palestras? Que depois de 2010, praticamente, nós diminuímos a área plantada, Estevam. Isso é importantíssimo falar para o produtor. Só para você ter ideia, tá? Dos anos 2000 para cá, estamos falando de 23 anos, tá? Nós saímos de 190 mil hectares de café, tá? Para hoje, em torno de 65 a 70 mil hectares. Beleza? Meu Deus, a redução foi muito grande. Mas o que é importante disso daí, Estevam? Nós mantivemos a mesma produção. Inclusive, esse ano, ó, safra de 2023, nós estávamos cravados em 2 milhões de sacas anuais. Esse ano, segundo a estimativa da Conab, nós passamos 3 milhões. Certo? Que bacana. Com menos de 100 mil hectares. Certo? Aí fica 2 informações importantes para você, Estevam. Fantásticas, tá? Inclusive, tá? Ou seja, o café, né, robusto amazônico, ele não está derrubando a floresta. Isso é importantíssimo, sabe, trazer isso para o produtor. Nós estamos aqui, nós reduzimos em mais de 100% a área plantada e mantivemos a mesma produção. Isso associado ao que há? Tecnologia, certo? Clonagem, seleção de materiais, irrigação, fertilização, manejo, né, cultural, fitossanitário, praga, doença, planta daninha. Isso é importantíssimo, ou seja, o café não degrada a floresta. Nós reduzimos a área plantada. E aí eu digo uma outra coisa também, que é o nosso ponto de virada. Tá? Hoje o maior produtor de café do Brasil, Conilon, falar de caneca, é o Espírito Santo, em torno de 15 milhões de sacos. Beleza? Mas o que acontece? A gente produz 3. Mas nós podemos chegar pelo menos a 7, 8. Sabe como, Estevam? Só pegando essas 100 mil hectares de volta. Certo? Entendi. Essas 100 mil hectares, Estevam, praticamente virou pastagem. Lá em 2000, o produtor cortou todos os cafés, lembra da crise que eu te falei? Cortou todos os cafés e virou pasto. Ou seja, além de nós não estarmos derrubando a floresta para plantar café, estamos produzindo em harmonia com ela, nós podemos levar a nossa produção para 6, 7 milhões de sacas, até 8 milhões, só pegando as áreas que já era nossa de café, que virou pasto hoje. Entendeu? Isso é importante destacar. E aí já vem uma lavoura com tecnologia, né? Já vem com os melhores clones, já vem voltado para a qualidade, já se desmistificou bastante do cenário de nutrição, a própria fertilidade do solo para café, né? Então, justamente, com certeza há um potencial gigantesco ainda para os cafés robustos amazônicos, né? Que é bacana até essa informação que não tem nada a ver com a floresta, né? Não está derrubando floresta para poder plantar esse café. E eu vejo que está muito voltado para a parte de sustentabilidade, né? É muito legal ver todo esse cenário se modificando. E aí, Estevam, já que você puxou nessa palavra, sustentabilidade, eu acho que é algo, cara, que a gente, assim, eu não sei, eu sou suspeito de falar porque eu sou apaixonado pelo café.
Mas, Estevam, eu juro para você, sem medo de errar, eu não consigo enxergar uma outra atividade do agro que seja mais sustentável que café. E eu acho que eu consigo provar para você. O que é o pensar na sustentabilidade? Primeiro, nós precisamos ter uma atividade economicamente viável, certo? No cenário que nós estamos agora, pecuária embaixo, piscicultura lá embaixo, grão lá embaixo, certo? Eu não consigo enxergar outra atividade mais rentável que café. Por baixo, Estevam, por baixo, nós temos uma rentabilidade no hectare de café livre, tá? O produtor de 15 a 20 mil reais por hectare. Livre, por baixo. Livre, tá? Isso. Livre, livre, livre. Aí você vai para a pecuária hoje, não sei se está empatando, tá? Mas se não estiver empatando, está ali 700, 800 reais o hectare. Né? O grão, talvez me desculpe aí os especialistas no grão, que não é meu foco. Grão que eu digo soja e milho, tá? Vamos trabalhar aí, vou ser um pouquinho conservador. Vou colocar aí entre 1.000 e 4.000 reais por hectare, certo? Sendo conservador, para não, né, dessa margem maior. Mas Perfeito. É muito menor, né, até redundante, muito menor, mas é bem menor do que de 15 a 20 mil reais o café, beleza? Então, economicamente viável, certo? A outra pegada legal, para ser sustentável, tem que ser socialmente justo, não é isso? Onde que Emprega eu vejo muita gente, né? justamente, Estevam, além de empregar muita gente, o que eu vejo? O maior marketing do café é a distribuição de renda, entendeu? Cara, você chega na colheita do café no mês de abril e mais você vem em Rondônia, você não consegue enxergar, porque é perigoso, né? Porque a malandragem cresce, né? Mas você consegue enxergar dinheiro na cidade, movimento de loja, de restaurante. Então você distribui a renda no local, entendeu? Coisa que às vezes eu fico muito assim, não querendo arrumar briga com o pessoal dos grãos, mas eu não consigo enxergar isso dos grãos, essa distribuição de renda. Tem. Tem o borracheiro do grão, é isso? Tem o borracheiro, tem o mecânico, não é isso? Mas você não distribui renda igual você distribui a cultura perene. Por quê? Porque ela é uma cultura dependente da mão de obra. Você entendeu? E quando você depende de mão de obra, você precisa dividir o lucro. É verdade? Diferente do grande produtor de grão, onde tudo é mecanizado, tá? E você não tem toda essa distribuição de renda. Tá? Então, essa questão de empregabilidade. E o que eu vejo, né, para fechar o tripé da sustentabilidade é o ambientalmente correto. Eu não sei se você sabe, Estevam, mas em Rondônia só financia café nas indústrias de fomento, né, instituições financeiras, cito aqui, eu acho que não é problema citar, Banco da Amazônia, né, as outras instituições, Banco do Brasil, enfim, todas as outras, né, somente aquelas propriedades rurais, tá, elas estão adequadas na questão ambiental. E o maior exemplo disso, para você ter ideia, o primeiro procedimento que um produtor precisa fazer para procurar uma empresa, uma instituição dessa financeira, é ter autorização para uso de água, que é a outorga. Primeira coisa que você vai lá na empresa do projeto, primeira coisa que a pessoa pergunta, você tem outorga? Não. Então esquece seu financiamento, você vai atrás, quando você tiver, a gente volta a conversar. É assim a conversa em Rondônia. Entendeu? Ou Tem que seja, estar tudo em dia, né? Não tem como. Tem que estar. Entendeu? Se você tiver restrição ambiental, se você tiver prótese na propriedade, esquece financiamento. Por que eu digo que é importante? O produtor com recurso próprio pode? Ele pode, ele faz. Mas 90, vou ser um pouco audacioso, tá? Desculpa se eu estiver errando as estatísticas. Mas eu imagino, pela experiência que eu tenho, hoje, que de 70% a 80%, tá? Do produtor de café em Rondônia, ele depende diretamente ou indiretamente dessas instituições de fomento. Tá? Então, você tem uma atividade sustentável, certo? Só para a gente caracterizar aí esse ambiente, beleza? Tá, e aí só para a gente finalizar então 2010, né? Eu te falei dos clones, beleza? Aí o terceiro ou quarto marco, depende de como vocês quiserem aí. Aí eu criei mais, eu digo eu mesmo, Jairo, tá? Isso eu uso nas minhas palestras, isso não está escrito em lugar nenhum, mas acho que um dia eu vou escrever ainda. E eu, nas minhas andanças aí no campo, o que eu observei? Que Rondônia passou pelo quarto marco, tá? Que foi 2016, a grande virada de chave, tá? Ou seja, nós tínhamos uma cafeicultura clonal, aquelas fotos bonitas que você comentou no início da nossa conversa, lembra? Que chama a atenção de todo mundo.
Mas o que Perfeito. aconteceu em 2016? O que aconteceu em 2016? Aí você vai puxar na sua memória aí, tá? Desculpe se eu estiver errado, mas eu vou ser audacioso em dizer que eu não vi isso acontecer de 84 para cá. Pela primeira vez na história, o café Canefra passou financeiramente o valor do arábica, tá? Pode ter acontecido em outros momentos, mas eu não sei, eu não vi, tá? Inclusive aí eu peço até desculpa para os produtores mais antigos se isso já aconteceu. Mas eu quero chamar atenção para isso. Por quê? Despertou o interesse geral das pessoas, inclusive o quê? Não só do produtor, mas das pessoas que estavam na cidade, dos empreendedores, dos empresários. Ou seja, é uma fonte alternativa de renda. O que que acontece? Aí essa nova cafeicultura 2016 que eu te falei, que esses empresários, o que que eles estão? Eles estão produzindo muito, nós estamos falando de propriedade acima de 50, 100, 150 hectares, beleza? É esse, nós estamos falando desse perfil, a gente chama de cafeicultura empresarial a partir de 2016, que está cada vez mais se consolidando no estado, inclusive com grandes grupos vindo de fora produzir café, beleza? Mas qual que é a diferença desses empresários? Eu vou dizer assim, primeiro que o nível de instrução deles é maior, né? Começa por aí. Por quê? Porque tiveram mais oportunidade do que aquele nosso cafeicultorzinho lá da propriedade dele. Oportunidade. Só isso, tá? Então ele já vem de uma família tradicional, onde sucessão familiar para ele é tradicional. Ele não se matou a vida toda, desculpe a forma de falar, mas a ideia é colocar numa linguagem do produtor. Ele não se matou a vida toda para trabalhar, para deixar aquilo em vão, para se perder, para deixar na mão de herdeiro, certo? Então ele já está trabalhando as gerações dele, o filho dele. Eu tô cansado, né, nas minhas consultorias, por exemplo, que eu tenho que, desculpe a palavra, se eu te falar, mas que eu estou educando os filhos dos produtores, entendeu? Assim, educando não na formação pessoal, mas na formação profissional, que é um pouco da função da consultoria. Ou seja, o que ele quer? Meu filho está aqui, certo? Tem ou não a formação profissional, mas ele vai assumir meus negócios. E sua função é me dar a consultoria e ensinar ele. Tá? Isso está claro, tá certo? E é onde eu puxo, né? Que eu acho que é importantíssimo o professor falar isso, tá? Eu acho que é importante para esse momento nosso também, tá? Isso eu não vejo com a mesma velocidade na agricultura familiar, tá? Isso assim, ó, isso é um caos. E aí onde eu acho que essa cafeicultura, aí eu chamo a atenção de novo. Se essa cafeicultura familiar chama a atenção aqui das instituições públicas também. Se nós não nos atentarmos para isso, a agricultura familiar, a cafeicultura familiar em Rondônia está com os dias contados, porque nós não estamos vendo sucessão familiar em Rondônia. Do agricultura familiar, o Grande está fazendo. Acho que é importante destacar isso. Aí, só para fechar esse nosso cronologia, eu acho, né, no tempo, aí 2016 para cá nós temos esse boom aí, entendeu? Dessa cafeicultura empresarial. Professor, é que diante de todo esse histórico que o senhor trouxe para nós, eu acredito que o pessoal que ainda não teve contato aqui com as propriedades de Rondônia tem um interesse em saber como que é o tamanho médio, né, do modo rural aqui, a idade das Pô, lavouras, para onde que esse café que é produzido aqui é vendido. certo. Tá, então vamos lá então. O que que acontece? Hoje o tamanho, segundo aí fontes do próprio IBGE, da Conab, tá? O tamanho médio nas nossas propriedades de café em Rondônia são de 4 hectares. Tá? Esse é o tamanho médio, né? Pronto, ou seja, caracterizado como agricultura familiar. Beleza. E para onde que esse café nosso está indo, tá? A grande maioria desses cafés, tá? Vamos dizer assim, 2023, até 5 anos atrás, tá? A maioria deles eram comercializados na forma de commodity, tá? Ou seja, mas não de forma direta para esses grandes grupos. Tinham aqui um comprador de café, representando aí as trades, né? Traders, tá? E esse café era comercializado para eles. Ia como commodity, vendia como commodity a preço normal de bolsa de valor, tá? Aí o que que acontece? Aí eu volto também a falar o nome de algumas pessoas que foram fundamentais nesse processo, pensando nessa diferenciação de preços, né? Eu chamo a atenção muito agora para a família do Selva Café, né? Os produtores vão conhecer, né, pelo nome. Eu sou de Cacoal, eu conhecia ele como
como o Nério, né? O Nério, ou o balneário do Nério, como surgiu essa família, eu conheci essa família em Cacoal, é justamente o pai hoje do Juan, né? O Juan, né? O que é o Juan hoje? Hoje eles são donos do Selva Café, tá? Então eles são recentemente produtores de café clonais, né? Já ouvi dizer que eles eram produtores de café de semente também. Quando eu digo recentemente, vamos colocar aí 7 anos, certo? Só que é o quê? Só que é uma família, né? Toda a família são famílias de empreendedores, tá? Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o seu Nério, né? Já conheci ele várias vezes. O seu Nério é o pai de todos eles, né? Da família ali, tudinho. E o seu Nério é um empreendedor nato. Você conversa com ele meia hora, você sai empresário de tudo, entendeu? E ele conseguiu transmitir isso para os filhos dele, tá? Aí, então, hoje, o Nério lá tem parque de diversão aquático, tem rede de hotel, tá? E aí chegou na cafeicultura. Tá? E o Juan, né, que é um dos filhos dele, tá? Que são sócios lá. Aí, desculpe se eu errar alguma coisa nesse sentido, mas ele pode me corrigir depois. A gente é amigo pessoal, tem essa afinidade com ele, tá? Mas ele toma a frente lá do Selva Café. Tem outra equipe por trás, né? Tem a parte financeira, mas ele toma, assim, conta da parte produtiva, né? E principalmente da parte de secagem e beneficiamento do café. E aí ele pensou nisso, né? Com a família dele, desenhou isso e começou a mudar a história do café em Rondônia. E eu posso dizer para você agora, Estevam, participando desse momento, e depois de 2016 pode ser outro grande marco. Aí a gente pode colocar, vamos colocar 2019, 20, coisa fato inédito aqui, tá? Que é justamente o que? Essa mudança de mentalidade com relação à qualidade. Porque é uma família de empreendedor que, de forma nata, agrega valor ao seu produto, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu só admiro a família deles. Eram produtores de leite, que ele falou, o leite está muito ruim, eu vou produzir iogurte. Agregação de valor. E no café não foi diferente. Então, assim, hoje, né, sem dúvida de falar, tá? Hoje, essa história do café de qualidade em Rondônia deve muito à família do Selva Café, tá? Tem participação da instituição de pesquisa? Tem. Mas, se não fosse a iniciativa da família, nós não estaríamos nisso hoje. Inclusive, o que eu vejo? Que nós tínhamos um café de qualidade, porém, nós somos ainda, mas melhoramos, mas somos ainda ruins de marketing, entendeu? E essa família veio para ajudar muito nessa questão do marketing, promover evento, trazer provadores de café para Rondônia, entendeu? Ou seja, os nossos cafés, eles foram reconhecidos, né? Reconhecidos ou conhecidos, né? Porque você comentou que o nosso café antigamente nem era tido como café, né? Era qualquer outro produto, mas menos café. Eles foram conhecidos, vamos dizer assim, tá? Pela qualidade que tem, promovido por essa família. Acho que é importante destacar isso, tá? Bacana, professor. E eu fico vendo essa parte de qualidade, o quanto ela pode agregar valor, né, dentro de uma propriedade, e principalmente porque a gente fica sabendo aqui que um módulo rural é 4 hectares de café. Então, realmente é familiar e não tem uma maneira melhor de agregar valor se a gente não falar de qualidade de café, né? E mais uma vez eu falo aqui, os cafés que eu tomei, eu tô precisando voltar lá e comprar mais alguns, viu? Porque me surpreendeu muito positivamente. São cafés de um sabor inigualável, viu? É E muito bacana. eu queria só comentar assim, né? Uma coisa que porque assim, você vai puxando, a gente vai lembrando dos assuntos importantes, né? Então, assim, essa família, né? Assim, família que eu digo em especial o Juan. O que ele mudou na mentalidade dos produtores? Eu digo assim, dos produtores e eu me incluo nesse processo, tá? Só para você ter ideia. É assim, o nosso produtor de café, ele é conhecido, ele tem muita ansiedade, tá? O que eu associo à ansiedade? Associo a ansiedade à colheita do café, tá? Por quê? O café mal granou, ele já estava querendo colher o café, por dois motivos. Primeiro, porque no início de safra o preço é maior, não é isso? Conforme chega o café, o preço vai diminuindo. E outra, por quê? Porque a parcela no banco vencia em abril, maio. Você entendeu? Ele precisava pagar a Perfeito. parcela. Então ele ia lá e queria colher o café. E aí onde que eu mostro, né? Que daí eu trago essa importância, porque assim, aí essa família é importante por quê?
não é uma política pública, porque as nossas instituições públicas não conseguiu fazer isso, tá? E essa família dando exemplos, né, falando, gente, inclusive assim, a gente tem um grupo, né, chamado de Robustas Amazônicas, né, que é muito importante, gente, vamos colher café na hora certa. Então, repetição, igual como se fosse educar um filho, né? O filho se repete Exato. 10 vezes, mesma coisa, gente, vamos colher café na hora certa, mostrando o resultado e tal e tal. Então, o que aconteceu? Hoje, os produtores, a grande maioria deles, já mudaram o conceito da colheita do café, entendeu? Ou seja, se convenceram que colher café na época certa, o que a literatura nos diz? Você só pode começar a colheita do café quando 80% dos grãos estiver no estágio vermelho, né? Vermelhinho, ali, o grão cereja que a gente fala. 80% Perfeito. antes disso não se colhe café. Então, assim, nós tínhamos a qualidade, a gente só estava estragando. Pois É é. até, é até contraditório falar isso, né? Agora que Entendeu? você tocou no nome Robusta Amazônica, me surgiu uma outra curiosidade aqui. Antes de eu vir para Rondônia, eu escutava muito pessoal falar que aqui eu ia trabalhar com café Conilon. E aí, quando eu comecei a ter contato com os produtores, a gente escuta muito essa denominação, né, do Robusta Amazônico. Então, eu gostaria que o senhor Certo. abordasse um pouquinho qual que é essa Boa. diferença aí entre as denominações, o que que é o Conilon, o que que é o Robusta Amazônico, por que desse nome? Perfeito. Assim, a sua pergunta é fantástica, entendeu? Inclusive, assim, eu queria falar sobre isso, mas é muita coisa que a gente acabou esquecendo. Mas eu acho que é interessantíssimo e muito oportuno no momento. Mas vamos lá. O que que acontece? Lembra que eu falei para vocês, né? Seu Wilson veneziano foi lá no IAC, trouxe para cá coffee canefa de 4 variedades, não é isso? Apoatã, Guarani, Robusta e Conilon, certo? Dessas 4 variedades, 2 se dizimaram, que é o Apoatã e o Guarani. Muito suscetível à doença, ferrugem e outra produtividade baixíssima. Tá? O que predominou em Rondônia? O que ficou dessas variedades? Robusta e Conilon. Tá? Aí, o que eu digo? Lembra daqueles cafés de semente, Robusta e Conilon. Pode até ter um pouquinho também. Lembra que o café de fecundação cruzada é uma planta logo. Você pode ter um pouquinho de Guarani e um pouquinho de Apoatã. Com certeza tem, tá? E o que aconteceu? Aí lembra que depois, qual foi o procedimento? As pessoas vinham, pegavam a semente da matriz, mas não conseguia produzir igual a mãe, porque quando a fecundação era cruzada, planta logo, beleza? Tranquilo, né? E o que aconteceu? Só que daí ela começou o quê? A pegar uma estaca e aí produzir igual a mãe, o que a gente chama de cafeicultura clonal. Só que essa estaca ela é Conilon, da variedade Conilon, Robusta, Apoatã, Guarani. Tudo aquilo ficou junto e misturado. Porque lembra que o café é de fecundação cruzada? Então misturou tudo. Exatamente. Um pouquinho de Conilon, um pouquinho de Robusta, um pouquinho de Guarani, um pouquinho de Apoatã. Beleza? Então isso que a gente Uhum. chama de... Aí, desculpe, Estevam, se eu errar o nome, tá? Não sei se aí eu vou até passar vergonha aqui em público, mas terroir, como é que a gente fala para vinho? Terroir, é isso? É terroir que o pessoal usa, né? Pronto. Terroir. E aí, justamente isso que é o terroir. Ó, que palavra bonita, né? Eu até gosto dela. Isso que é o terroir amazônico, Andressa e Estevam. É a mistura dos 4 variedades. E o que a gente chama o quê? A gente criou híbridos, né? Então, nós não temos mais variedades, nós temos híbridos. É só interessante lembrar o seguinte: variedade é uma variação da espécie, ou seja, quando chegou em Rondônia, lá da década de 80, nós tínhamos variedades. 4 variações da espécie canefa. O que são híbridos, né? Hoje nós temos uma mistura de todos eles, de certa forma manipulado pelo homem, que seria próximo de uma cultivar, certo? O que é uma cultivar, né? É uma variação da espécie controlada pelo homem, né? Pela empresa de melhoramento e tudo mais. Então nós temos híbridos. Então hoje, Andressa, nós não podemos falar assim, Rondônia produz Conilon, não. Rondônia produz híbridos, tá? E mas por que esse nome Conilon e Robusta pegou? Porque quem que é o maior produtor de café do Brasil? Espírito Santo, certo? E o mundo conhece o Brasil, produtor de canefa, pelo Espírito Santo. E no Espírito Santo só produz a variedade Conilon, né? Então, quem é maior é lembrado, não é isso? E o Robusta, da onde que surgiu o café Conilon? Aí tem vários, Conilon, Canelon, tem várias denominações. O produtor adaptou. E da onde que surgiu essa outra ideia de Robusta? O Robusta não é nem associado à variedade lá atrás, é associado à rusticidade do canefa em relação à arábica,
certo? Então, só para você ter ideia. Então, o que nós temos hoje? Híbridos. Agora, onde surgiu, né, a sua próxima pergunta? Robustas amazônicas, tá? Isso é um nome, um marketing, né, que a gente, né, teoricamente fez muito bem feito, tá? E associado a quê? Por que surgiu isso? Robusta, associado à rusticidade do café em relação à arábica, mas principalmente, por quê? Desses híbridos que eu comentei, que é oriundo da variedade robusta, Conilon, Apoatã e Guarani, desses híbridos, o café nosso ficou muito parecido com plantas da variedade robusta. Por quê? Porque o nosso clima aqui em Rondônia, olha que importante, é muito semelhante ao clima das condições naturais dele lá na África. E nós estamos na mesma latitude praticamente, muito próxima. Ou seja, o que é essa caracterização ambiental? Alta incidência luminosa, alta temperatura e alta umidade. O que isso difere com o Espírito Santo? Luminosidade e chuva, precipitação. Lá eles têm 1.200, 1.500, até 1.600 milímetros. Aqui nós temos 2.200, 2.300, tá? Só para vocês terem mais ou menos ideia. Então, assim, esse ambiente mais úmido é muito propício à variedade robusta. Mas nós não temos variedade robusta, nós temos híbridos que se parecem com plantas de robusta, oriundos da África. Então, aí surgiu o robusta, por causa dessas duas coisas. E o amazônico, a gente está numa zona amazônica que tem esse terroir, né? Acho que é essa palavra, não é esse termo? Terroir mesmo? Tá? Fala Chico agora, dessa né? situação. Isso, assim, aí nós tivemos o nome, Robusta Amazônico. E onde que isso realmente se consolidou? Né, Andressa? Aí eu vou dizer para você por alto, né? Isso é só informação que eu sei, tá? Mas eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre isso seria o Juan, tá? Que a gente já citou aqui, que é a indicação geográfica, né? Ou seja, não me lembro agora exatamente qual foi o ano, mas é recente, algo aí 2, 3 anos atrás, tá? A própria Câmara Setorial do Café, tá? Ela correu atrás, né, junto com o Juan, com o pessoal, para fazer essa indicação geográfica. Ela é registrada, né, acho que no INPI, tá? E aí nós temos essa indicação geográfica que envolve 15 municípios da zona da Mata Fluminense, alguns saem fora, também da zona da Mata, tá? Com esse nome desse produto, Robustas Amazônicas. Inclusive, a primeira indicação geográfica de coffee, canefa, né, de café robusto amazônico, vamos usar assim agora, do Brasil. Tá certo? Inclusive, agora, não sei se vocês sabem, saiu para o peixe também, tá? Mas eu acho que é uma denominação de origem, entendeu? Para Rondônia, também na região ali central do estado. Mas aí que surgiu. Aí pronto, aí dizimou o robusto amazônico. Mas essa é a história, tá? Ou seja, a gente não consegue replicar o café que é produzido em Rondônia em lugar nenhum, né? Porque é muito Justamente. característico daqui. Inclusive, isso que você acabou de citar, até parece que eu estou falando com alguém que é especialista da indicação geográfica. Esse é o pré-requisito, você acabou de citar, para ele ser registrado no INPI. Você acabou de citar, entendeu? Ou seja, a origem é única. É isso que é importante, isso que está vendendo muito a nível de mundo, os robustos amazônicos, tá? Que legal. Pessoal, e assim, infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? O nosso tempo aqui tá acabando. Passou voando esse tempinho que a gente esteve conversando aqui. Eu tinha pelo menos mais umas 1000 perguntas para fazer, né? Mas infelizmente não vai dar tempo. Eu queria só que a gente fechasse com um tema de o que a gente pode esperar da cafeicultura de Rondônia agora. Quais são as perspectivas para o futuro? A gente puder falar de maneira breve aqui, que eu sei que tem tanta coisa boa para acontecer. Não, eu sei. Não, tranquilo. Eu vou tentar, então, fazer um resumão de tudo aí. Então, assim, o que eu vejo, o Estevam, né, e a Andressa? Assim, na verdade, até orgulhoso, né? Eu sinto até orgulho em falar sobre isso, né? Então, assim, hoje eu acho que o nosso produtor, o nosso cafeicultor, tá? Principalmente o familiar, aquele que tem até 4 hectares, ele conseguiu enxergar a propriedade dele como empresa. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Ele conseguiu enxergar a propriedade como empresa. E empresa que não dá lucro, fecha. Isso é bem drástico de dizer isso. Tá? Então, como ele conseguiu enxergar isso, então ele consegue o quê? Ele sabe o seguinte, ou ele investe em tecnologia, ou ele vai ficar para trás e tem que vender a propriedade. Então,
Então, assim, eu vejo uma cafeicultura, mesmo que familiar, muito pujante, né? Porque o nosso produtor hoje, ele não está mais fazendo o que ele acha. Ele está procurando uma consultoria, aí eu chamo a atenção aqui, tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública. Então, antigamente, nós tínhamos o quê? Praticamente a Emater só dando assistência técnica gratuita. Hoje nós temos o Senar. O Senar é uma instituição que Rondônia ganhou muito com a entrada do Senar em Rondônia. Então, essa agricultura familiar, que é praticamente assistida por essas duas instituições, elas estão crescendo de forma avassaladora, tá? Isso o pequeno produtor. E aquele produtor empresário, vamos colocar aí acima de 50 hectares, de 20 hectares, vamos colocar, tá? Normalmente ele já tem uma consultoria da iniciativa privada. E aí, esse produtor maior, ele já vem do mercado, ele já sabe que empresa que não dá lucro tem que fechar. Então, o que ele coloca de aporte, a planta responde. Não existe, Estevão, eu falo para você sem dúvida nenhuma, Estevão e Andressa, não existe retorno maior do que você investir em café. Não existe. Ah, você quer pensar no investimento? Beleza. Quanto está dando lá a poupança, ou o LCA, LCI, que é os investimentos lá melhores, né? Ah, dá X. Investe no café que ele te responde pelo menos em 30%. Tranquilo, assim. É melhor que Bitcoin, né, professor? Não, sim, ué. O que eu digo? O que eu digo de café? Estou falando de coisa simples, tá? Não estou falando de coisa ousada. Eu estou falando Com o quê? certeza. De adubo. Entendeu? O produtor, ele não tinha condições de adubar o que a planta precisava. A planta, desculpa o termo, tá, Estevam? Mas a nossa planta o nosso café passa fome em Rondônia. Porque ele não tem o que comer. Desculpa, assim, na linguagem para todo entender. Ele está passando fome, tá? Você acredita, Estevam, que o nosso café em Rondônia passa sede com irrigação? Meu Tá? Jesus. Porque tem produtor, Estevam, que ele fica contando lá no quantas voltas que o relógio dá quando ele começa a irrigar. Certo? Não, tem que economizar. Mas ele esquece, tá? Que o que ele deixa de irrigar, o que o café vai produzir a mais, paga aquela conta e ainda sobra muito mais dinheiro para ele. Falta fazer conta. Outra coisa que o nosso produtor começou a aprender a fazer também é fazer conta. Beleza, quanto que meu café está produzindo? Quanto que vale a minha saca de café? Que é aquela ideia de empresa, né? Isso é importante, avançou bastante, tá? Então, essas coisas, por exemplo, outra questão, manejo fitossanitário, praga, doença, planta daninha, ele tá mais atento, ele está conhecendo mais isso é importante. Ele não conhecia praga antes, não conhecia a doença, tá? Irrigação, fertilizante. Então, assim, a nossa agricultura, ela tá pujante, né? Inclusive, eu sou muito otimista e digo para você, tá? Com bastante fé, e assim, não só fé, né? Pelo que eu vejo, a cafeicultura em Rondônia caminhando, tá? Nós vamos chegar nas 7, 8 milhões de sacas, tá? Por quê? Esses 100 mil hectares vai voltar para o café, que eu te falei que nós perdemos, mais de 100 mil hectares, certo? Nós vamos voltar por quê? E por que eu vejo que vai voltar assim, de forma tão tranquila? Por conta da questão fundiária em Rondônia, certo? Nós temos a distribuição lá da década de 80, lotes aí de 21 ou 42 alqueires. Cada alqueire nosso é 2,42 hectares. Vai dar lote aí de 100 hectares, 42 alqueires, por exemplo. Tá? São propriedades pequenas quando você pensa no grão. Você entendeu? Então, assim, e quando você está, o produtor do grão, quando está no local, o que é interessante? Jamais um produtor de grão vai para um local onde ele não possa crescer. E quanto maior o número de propriedades, menos ele tem potencial de crescer. Então, aquela área já não serve mais para ele. Aí é onde a cafeicultura pode ganhar, pode crescer. Ainda mais, né, até eu falo isso para vocês com bastante, não vou dizer pena, né, que pena é uma palavra muito forte, mas com bastante sentimento, porque infelizmente eu acho que a nossa pecuária hoje em Rondônia, tá, no momento atual, ela vai ser muito substituída por café, porque não é uma atividade rentável e as perspectivas não são legais, futuras, tá? Então, assim, você tem toda essa área para você crescer. Você tem empresas, né, privadas de consultoria, empresas de insumos, né, enxergando isso, vindo para Rondônia, isso é importantíssimo, né, para o produtor ter o produto na hora que ele precisa, aplicar. Você tem consultoria, você tem grandes grupos de fora, vindo para a terra em Rondônia é baratíssimo, o Estevão. Você não tem ideia. Assim, barato comparado a Mato Grosso. Vou dar um exemplo bem hipotético para você. Eu fui na região de Vilhena, ali onde o pessoal planta grão, e eu fiquei abismado quando um cara me falou que um alqueire lá, que vai ser aí 24.200 metros quadrados, custa 500 mil reais. Eu fiquei de queixo caído. Falei, caramba,
Aqui no interior, aqui na região central, a gente acha a terra aí, hoje está muito valorizada. Nós estamos falando da casa dos 100 a 150 mil reais o alqueire, que é 24 litros por metro quadrado. Mas isso comparado a outras regiões do Brasil, tá baratíssimo, pelo que eu percebi. Então, assim, chama muita atenção do capixaba que está lá no Espírito Santo, entendeu? Da Bahia, do mineiro. Ou seja, oportunidade. Ainda mais com esse café robusto amazônico, vocês tanto disseram aí, que eu também acho que é legal, pensando nessa qualidade, o produtor de Arábia que produz lá muito, tá, Estevam? Vamos falar um produtor de Arábia top, 50 sacos por hectare. Tem que ser bom, tá? Tem que ser certo? bom. Tem que ser bom, para produzir 50 sacos por hectare. Aí você tem aqui um produtor de robusto amazônico, produzindo assim, sem fazer quase nada. Tem costume dizer que o nosso café ele aguenta muito desaforo, tá? Quando você não faz nada, ele nem responde. Para não fazer nada, produzindo 120 sacos por hectare, eu te pergunto, com essa produtividade, 120 sacos por hectare, comparando o preço dos dois cafés, compensa mais produzir o quê? Arábia ou robusto amazônico? Vamos de robusto amazônico. Você entendeu? Então, assim, olha aí, ó, respondendo a sua pergunta, olha o potencial que nós temos. Tá? Então, eu vejo, assim, Rondônia, assim, muito pujante. A nossa outra questão importantíssima também, desculpe, né, que eu falo muito, mas acho que é importante, a nossa logística é fantástica. Nós temos a BR-364, bem pavimentada. Estevam, nós estamos aqui, para você ter ideia, nós estamos a 500 km do Porto, tá? Tá facinho de escoar, né? A região, Estevam, que tem mais terra barata, tá do lado do Porto, praticamente, entendeu? Entre ali Ariquemes e Porto Velho. Então, assim, só que assim, ou a cafeicultura toma cuidado, só que aquela área o pessoal do Grão já tá de olho, tá? Esquema por causa do Porto, entendeu? Eu imagino. Não, então, assim, é uma briga, tá? É uma briga entre café e soja e milho, tá? Mas, assim, você consegue entender? E ainda para a gente fechar, senão fica aqui falando, né, à vontade aqui, mas só para fechar, depois, para deixar mais informação para o próximo, nós temos uma perspectiva muito grande, tá? De uma ferrovia, se eu não me engano, vai sair de Lucas do Rio Verde, vai passar ali por Ji-Paraná, né, que é Rondônia, região central, né? Vai sair lá no Acre e vai passar ali o Peru e vai cair lá no Pacífico, não é isso? Vai sair no Pacífico, eu vi algo nesse sentido. Então, imagina, como é que tá Rondônia no cenário nacional? Você entendeu? Bombando. Tá? Com então, certeza. assim, e aí imagina, insumo voltando, aí você tem lá insumo voltando da Ásia e tal, pelo porto e levando café. Tá certo? Então, assim, eu vejo um cenário fantástico. Tá? Que bacana. É bom saber que é só cenário positivo para a cafeicultura de Rondônia, né? Para a gente fechar aqui, eu vou deixar uma mensagem final. A minha mensagem é: bebam café, é importante. Né? Você tem algum recado, professor, que o senhor gostaria de deixar? Algum recado final aqui para os nossos ouvintes? Então, o recado que eu queria deixar, o Estevam e a Andressa, né? É que o nosso tempo foi muito curto, né? O meu planejamento, eu deixei, assim, para ser de forma natural, né? Eu acho que é importante isso, para não ser nada planejado. Eu falo muito, vocês me desculpem. Inclusive, assim, Foi muito produtivo. Me autoconvido para uma próxima, que a gente não conseguiu nem entrar em manejo. A gente só falou de Com história, certeza, vai ter a próxima. Mas eu acho que é importante, Estevam, a gente falar da história, porque para aquele produtor que nunca viu café na vida, ou para ele se sentir um pouco parte da história que nós contamos. Eu acho que é importante isso, né? Então, me sinto aí à vontade para os próximos, agradecer a disponibilidade, a paciência, né, de vocês com a gente, ter lembrado da gente, né? Agradecer esses produtores que eu citei, agradecer a Universidade Federal de Rondônia também, que é importante nesse processo, né, dessa participação, e estarei à disposição aí do que vocês precisarem, tá bom? Professor, obrigada. A gente que agradece aí pelo seu tempo, por ter aceitado esse convite, né? Como o Estevam falou lá no começo, com certeza matou a curiosidade de muita gente e com certeza a gente vai ter uma oportunidade para uma próxima aí, para a gente falar um pouquinho sobre manejo. Tá, joia. Muito obrigado, meus ouvintes. Ficamos por aqui. Até um próximo episódio. Um abraço. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.